Gente, começando mais uma gravação de podcast aqui em Águas de Lindóia. Um dia maravilhoso, muito agradável. O 10º encontro em Águas de Lindóia de carros antigos. E só histórias, só pessoas sensacionais. A nossa Kombi aqui, o Conexão Kombicast, está em frente de um lago maravilhoso. Muita gente curtindo com a família. Gente, é o seguinte. Se você curte histórias de motivação, se você gosta de pessoas que estão sempre se reinventando, tô com ele aqui, de Bauru, direto para Águas de Lindóia. Tô com ele, Paulo! Pois é, e aí, meu amigo? E aí, tudo bem? Beleza, Rogério, como está? Acertei o nome agora. Acertou. Eu tava, Agora em gente, cima. eu tava toda hora falando, Mauro, ele, não, é Paulo. Mauro, não, é Paulo. E o cara é educado, hein? E aí, meu, como que você tá? Tudo bem, graças a Deus, cara. Belo Legal. evento aqui, né? Curtindo com a família e tal. Legal. Veio você, esposa? Eu, esposa e o filho. Arthur de 6 anos e a Salma. Há 6 aninhos? Salma, 6 anos, cara. 6 anos. Fez agora em janeiro. Curtindo bastante Que aí dia com que a ele gente. fez? Dia 23 de janeiro. Olha, eu faço dia 21, cara. Verdade. 21. Então, ele é aquariano, então. É, vocês têm um temperamento parecido, então? Não, acho que sim. É, Acho que sim. inventivo, fala um monte de coisa. É, isso aí. Criativo. Criativo, não obedece norma. Se minha esposa ficar sabendo disso. É desse jeito. Ele é assim, é? Ele é, cara, completa. Desde que nasceu, desde assim, 6 meses, 1 ano, a gente já percebia que era o jeito dele ser desse jeito. Que legal, Sempre foi. cara. É impressionante isso, né? É bom você já identificar isso, né? É, Porque você acaba sabendo qual a habilidade que ele tem para você poder colocar atividades que faz bem para ele, né, cara? exatamente. Exatamente. A gente nunca tem aquela coisa de ficar forçando o filho a fazer tal coisa. Não, você vai jogar bola, mas será que tem que jogar bola Você mesmo? sabe que tem uma coisa que a gente, lá em casa, a gente pensa bastante, que é o seguinte: o filho ele não pode viver o sonho do pai. Ah, que legal, cara. É, porque assim, a gente projeta muito sonho nosso nos nossos filhos, né? Sim. E o filho tem que achar o caminho dele, construir a história dele, achar o jeito dele e tal. Então, acho que o pai e a mãe tem que ser a base para o filho, para ele se construir a partir de si, do que ele é, do que ele aprendeu e tal. A gente dá um modelo, a gente modela. A Sim. criança não aprende o que você fala, aprende o que você faz, né? Verdade. O exemplo arrasta. Exemplo, né? Isso, exato. Então, assim, a gente tenta ser o melhor possível. E eu não falo nem melhor pai, melhor mãe, a melhor pessoa possível, porque ele vendo você sendo a melhor pessoa possível, ele quer se tornar a melhor pessoa possível. E a partir disso ele começa a se construir sua história, construir quem ele é, a se fazer e tal. E o que a gente tenta fazer é não projetar os nossos sonhos nele, é deixar ele encontrar o sonho dele, a vocação dele. Experimenta uma coisa, experimenta outra, gosta disso, não gosta daquilo. Tem coisa que ele não gosta que eu fico mais frustrado, porque são meus sonhos, né? É isso que eu ia falar. Dá um exemplo aqui, que você lembra assim. Cara, a gente colocou ele na escola tem o Muay Thai, tem Jiu-Jitsu. Aham. E eu coloquei ele no Jiu e coloquei no Muay Thai. Ele foi pro Muay Thai, fez uma aula e falou: não quero. Não quero, não gosto, não é pra mim, não, de jeito. Você tem essa personalidade, sabe como é que é? Ah, É assim, não e não e não, e não, cara, e não e não. Agora o Gil ele adorou. olha que legal, cara. É, então assim, tem essas coisas. O esporte é bom pra criança, né, Bom, cara? bom, inclusive pra questão de disciplina, né? E esse é um esporte que realmente tem que ter disciplina, né? E agora ele tá no Gil, tá graduando no Gil. E a gente colocou ele no Gil pelo esporte, mas assim, para aprender a questão de hierarquia, disciplina, ganhar e perder. A gente entende que é importante um esporte coletivo, para a questão do Sim. grupo, mas Aham. individual também. Porque é Sim. aquela questão assim, de você não pode depender do grupo, você tem que ser você, entendeu? E quando você tá no tatame com um cara, não tem um negócio de você relativizar, ou você ganha ou você perde, ou você é melhor ou você é pior, não tem. É você com você mesmo, É né? você com você. Então a gente trabalha nesse sentido, assim, para deixar ele se achar, mas ele também ganhar a sua autonomia, a sua disciplina, entender a hierarquia, a posição, o quanto ele precisa melhorar em relação ao que ele quer fazer, ao que ele quer conquistar. Então, a gente trabalha nesse sentido, criando uma base para ele se desenvolver por aí. E vem cá, e ele já teve campeonato ou não? Ainda não chegou nessa fase? Teve um, E mas qual assim, foi o coração do pai e da mãe ali? putz, cara, a gente sofre pra caramba, né, cara? Demais, né, cara? Desesperado, cara. A gente foi no ginásio em Bauru, no panela de pressão. Não sei se você Aham. conhece Bauru, mas Conheço pouco Bauru. tem um ginásio que chama panela de pressão. Então você imagina a estrutura do ginásio. É uma panela de pressão mesmo, assim, lotado de gente. Acho que eram 8 tatames, assim, 4 de cada lado. A molecada entrava, competia. E aí, de repente, eles pegam seu filho, levam pra um cercadinho assim, ele fica lá cercado e tal. Você fica com o coração na mão, cara. Um molequinho de 6 anos ali.
E aí depois, pensando assim, eu fui dar os parabéns pra ele, mas assim, pela coragem, né. Ah, legal. Porque imagina um moleque de 6 anos olhando um estádio lotado, olhando ele entrar no tatame, lutar, e foi lá e pegou 2º lugar. Conseguiu a medalha de Ah, que 2º legal, é, cara. O primeiro torneinho dele primeiro já já fez já pegou 2º 2º lugar, lugar, que legal. mas assim, pra mim mais do que 2º lugar é a coragem de entrar, encarar um ginásio que eu falei para minha esposa, falei: "Cara, se fosse eu com 6 anos, acho que eu saía chorando, de vergonha, de medo". Sim, Mas ele foi. E aí que é interessante, né, Rogério, porque assim, ó, você vê seu filho, ele olha pra você e você percebe no olhar dele que ele tá buscando o apoio, então você não pode tremer. ah, Ele olha verdade. pra você, tipo assim: "E aí, vou, não vou, como é que é?" Você fala: "Não, vai, firme, firme", e ele: "Tá", ele fica ali. Mesmo que o Aí pai por dentro tá ali, né, meu nossa, Deus do céu. você esconde o Sim, sentimento, a sim, insegurança, né, o que você tem sim. e tal, e aí você dá força pra ele. Ele vai, realiza, e aí sai, e aí você fala: "Pô, cara, esse moleque é corajoso". Cara, você trouxe uma coisa aqui, medo. E hoje a gente tá num mundo, assim, que as pessoas precisam de depressão, de ansiedade, enfim. Você acha que o medo realmente é algo que realmente trava e faz com que muitas pessoas deixam de sonhar, deixam de viver a sua vida e não sabe trabalhar, não tem ferramentas para poder vencer esse medo? E talvez foi essa infância lá atrás, alguma coisa ali que fez um adulto não ter coragem de vencer algumas coisas na vida, cara? Assim, é assim, ó, eu tenho pra mim não, né, mas a gente sabe que o que move a pessoa são 2 coisas, é o desejo e o medo, ou a necessidade e o medo. Aham. E aí fica sempre o equilíbrio, assim, de quão necessária essa coisa é para eu enfrentar o meu medo, Sim, não é? Então, por exemplo, você tem fome, e então quão necessário é você ter quanto de fome você tem ou quanto você precisa ter de fome para você enfrentar o seu medo de trabalhar, de fazer alguma coisa, de buscar o seu intuito. E a questão é que na formação do ser humano, da pessoa, eu acho que a pessoa vai se habituando a abrir mão do que ela quer, do que ela sonha, do seu desejo, em relação ao medo, para sim. se manter numa zona que ela não precise enfrentar nada, não precise, eh, veja bem, não é nem enfrentar as coisas, mas é se enfrentar, porque eu acho que o grande princípio do medo é você conseguir enfrentar você mesmo, Uau, né. verdade. Você enfrentar suas limitações. A questão do Gil, por exemplo, quando você entra no tatame com um cara, você tá enfrentando o cara, mas antes de você enfrentar o cara, você tá enfrentando a sua capacidade, o quanto você treinou e quanto você tá apto para aquilo. Sim, Quando você vai pra entrevista de emprego, você tá enfrentando os candidatos, mas você tá enfrentando o quanto você se capacitou, se habilitou, estudou, se preparou para aquele emprego. Um sim, vestibular, a mesma coisa. sim, Você tá enfrentando trocentas pessoas para aquela vaga, mas também tá enfrentando o quanto você fez para você conseguir chegar naquele lugar. Então tudo na vida você tá enfrentando outros, mas primeiro você tá se enfrentando. E eu acho que o que falta nas pessoas é a honestidade para a pessoa olhar para si e ver quem ela realmente é. E ela se avaliar se ela fez o necessário para aquilo, ela se dispôs o necessário sim, para aquilo, tal. E aí que eu acho que tá o medo. O medo tá baseado no ego da pessoa não querer se expor quem ela é, sim, nem para os outros, nem para si mesmo, porque a pessoa faz uma imagem de si mesmo que ela tem medo de macular essa imagem, de manchar. E de repente saber que ela não é tão apta, que ela não é tão capaz, que ela não se sim, esforçou tanto, que sim. ela não merecia estar naquele lugar, entendeu? Então eu acho que as pessoas chegam nessa fase adulta muito limitadas em relação ao medo, muito limitadas em relação a muita coisa, mas muito por medo de se enfrentarem e descobrir quem elas realmente são. Se Verdade. eu puder dar um conselho à pessoa, eu digo o seguinte, ó, assuma a sua responsabilidade, assuma quem você realmente é, entendeu? Assuma a sua vida pra você. Então se você é bom, você é bom, se é mal, você é mal, se é ruim, você é ruim, se é capaz, você não é capaz, mas assuma isso. E aí a partir disso você começa a caminhar, começa a construir alguma coisa. Caramba, cara. Que você faz? Você estuda o quê, meu? Fala um pouquinho, porque, meu, muito legal essa a forma que você trouxe da questão do medo, cara. O que você faz no seu dia a dia lá em Bauru? Eu trabalho em indústria farmacêutica, Ah, que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas a minha formação primária é teologia. Eu fiz teologia e filosofia, aham. depois fiz gestão de pessoas, tal, e eu queria ser missionário. Missionário, Olha que queria legal, cara. trabalhar com povos não alcançados, queria trabalhar com a igreja perseguida que Isso com existe, quantos anos? Mais ou cara, menos. desde 16 anos, 16. 17 anos, é. E
E aí, cara, comecei a me envolver nesse projeto de missões, aí fui pro seminário com 18 para 19 anos, fiz seminário, aí depois fiz especialização, cheguei a dar aula de teologia, aí trabalhei em igreja durante muito tempo, trabalhei com muita gente durante muito tempo. O seu foco era ser padre ou não? Quando Não, entra num seminário, quer dizer assim, ignorância. Entrou num seminário, a pessoa já fala assim: eu quero ser padre ou não? Não tem nada a ver isso. Eu falo: ah, meu filho foi pro seminário, ele quer ser padre. então, nem sempre. Você pode estudar teologia ou ir para o seminário por uma questão de conhecimento teológico, você Aham. pode só querer conhecer, entender melhor, tal. Ou você pode ir por vocação, que é assim, não, eu quero realmente trabalhar com isso, eu quero fazer disso a minha vida, eu entendi que isso aqui é a minha missão. E aí a gente tem 2 caminhos. Tem o seminário de linha católica e tem o Tá. seminário de linha protestante. Eu era da igreja batista, na verdade era da igreja cristã renovada, que vem da presbiteriana, Uhum. pessoal mais reformado. E então eu fui para um seminário protestante, fui para o seminário de linha batista e fiquei 4 anos interno lá, estudando teologia para trabalhar. Quando você fala 4 anos interno, o que que seria interno? Fica lá e não sai pra É, nada? Como que é a parada? morando lá, era dentro da cidade, a gente tinha as atividades que a gente fazia para fora e tal, mas é morando, estudando o dia todo e trabalhando basicamente exclusivamente com isso. Inclusive o seminário que eu fiz, ele era transcultural. Ele tinha uma visão de trazer pessoas de fora do Brasil, Aham. principalmente pessoal da África, né? Então tinha gente de Angola, tinha gente de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, que a gente morou junto ali, gente que morou na África do Sul e de algumas E regiões aqui da América e Latina realidades também, bem complicadas, né? muito complicadas, muito diferentes. Então aí a gente começa a conviver com outras realidades, você fura a sua bolha, né? E você começa a conviver com outras realidades, você começa a perceber a diferença que existe das bolhas no mundo. E também a diferença que existe dentro da própria religião nas bolhas no mundo. E eu acho que isso foi uma das coisas muito importantes para a minha vida, no sentido de mudar a minha percepção da realidade sobre as pessoas. Muito Vou dar um legal. exemplo para você. Fala mais sobre isso aí. Um exemplo para você. A gente pegou um caso de um cara uma vez, em Angola. Um Aham. senhor em Angola, tal, ele tinha lá seus 50 e tantos anos, e a gente aqui no Ocidente, a gente tem o marido e a esposa, uma Sim. família só, tal. E lá vem de um contexto muito regionalizado, em que é meio tribal, assim. Então, existe o país, mas dentro do país é meio como se fossem pequenas tribos, pequenos povos, que Certo. esses povos ali têm costumes completamente diferentes, e jeito de agir, às vezes línguas próprias, tal. Esse senhor, no caso, ele tinha 3 famílias, em 3 casas diferentes. E Caramba. isso era ok para ele, Tudo normal, certo, tudo certo. tal. Então ele tinha numa família ele tinha, sei lá, 5 filhos, na outra ele tinha 7 filhos, na outra ele tinha 4 filhos. E aí esse cara, um dia ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu, e ele começou a ir para a igreja, e aí ele começou a se envolver, e ele começou a querer mudar hábitos, então largou vício, largou um monte de coisa, era um cara agressivo com as famílias, com os filhos, então Foi ele mudando. mudou, se conteve e tal. Só que aí chegou uma hora que ele falou assim: "Eu preciso ficar com uma família só". Nossa, e aí? E Então, a escolha? essa é a questão. E aí? E você vai largar seus filhos, você vai largar sua esposa, e como é que você faz? Entendeu? Nossa, cara, que Aí, dilema, cara, hein? é assim, ele largou, ele deixou 2 famílias e ficou com uma família só e continuou cuidando dos filhos nas outras 2 famílias. Escolha Mas difícil, cara. então, aí eu te pergunto, eu não sei, cara, se é certo isso? É errado isso? O que é o certo a gente fazer nesse momento? Entende como a religião dá um certo conflito em algumas coisas, em alguns momentos? Sim, se é errado na cultura dele lá, ou se foi certo ele tomar essa decisão, tem que ter Pois é, excluído, exatamente. E aí fica esse devido à religião, né. aí fica esse conflito, étnico-religioso, porque na cultura estava ok, mas na religião não estava ok, só que ao mesmo tempo a gente tá falando de filhos e esposas, né, cara, que confiaram a vida naquela pessoa, tal, e de repente o cara fala: "Não, eu mudei, agora eu vou deixar vocês pra lá", eu fico então assim, a partir de experiências como essa, e eu não tô aqui pra dizer se tá certo ou tá Sim, errado, sim, não sim, sim. Só uma provocação, só é. um fato que você trouxe aqui. É, a partir de experiências como essa, assim, a gente começa a mudar um pouco a nossa cosmovisão sobre as pessoas, sobre a relação das pessoas, inclusive a relação dentro da própria religião, né. Como é que a gente aceita isso, como é que a gente vive com isso, como é que a gente entende isso.
Então eu acho que essa experiência, principalmente a experiência transcultural, para mim foi muito importante nesse sentido, assim, de mudar a minha perspectiva de mundo. Então isso foi muito significativo em relação a como eu percebi as pessoas antes e como eu passei a perceber depois de ter esse monte de experiência que a gente teve aí. Pô, gente, olha que massa. Olha como que é incrível Conexão com o Bicast. Quem diria que eu tenho uma pessoa que o Paulo com essa cultura, com essa forma de visão das pessoas, com essa experiência de vida. Agora me diz o seguinte, você trabalhou em rádio, cara? Trabalhei. Sério? Trabalhei em rádio. Ó, você é a segunda pessoa que eu pego para bater um papo aqui que trabalhou em rádio, cara. Sério, cara? Sério, que legal. Como foi a experiência? Me conta um pouco mais aí. Então, eu comecei muito por acaso, assim, sempre gostei de falar, de comunicar, né. Você fala Eh super bem, viu, cara? Pô, Fala obrigado, super bem. obrigado. E aí, lá em Penápolis, quando eu estava no seminário, um colega meu que fazia seminário comigo, ele comprou uma rádio, Ah, mas tô falando da 2000 e alguma coisa, naquela sim, época que sim. começou a ter rádio comunitária, você deve lembrar Comunitária. disso. Sim, sim, sim. Então, assim, era muito comum na cidade ter 4, 5, 6 rádios. Sim. E aí as pessoas, tinham rádio e elas vendiam horário. Então Ah, 6 das verdade. 6 às 7 uma pessoa fazia um programa, das 7 às 8 outro fazia outro e tal, ia desse jeito. E eu lembro que como ele estava no seminário, ele tinha muita relação com o pessoal das igrejas, então ele começou a vender para as igrejas. Sim. Então, assim, às 6 horas da manhã tinha a igreja tal, às 7 a igreja tal, às 8 tal, às 9 tal. E de hora em hora entrava uma pessoa e fazia o programa daquela igreja. Ah, entendi. E aí, cara, era tudo muito igual, porque o cara entra, faz a abertura, acho que toca a música, né, tocava os Sim. louvores e tal, daí o cara acho que pregava, falava alguma coisa e encerrava. Era basicamente isso. E aí eu lembro que um dia ele chegou super chateado, assim, e ele falou assim: "Pô, uma igreja rompeu o contrato comigo, porque acho que 2 igrejas estavam em desacordo lá e uma não queria que a outra Deu ficasse". ruim. Aí a que venceu, tirou a outra saiu, rompeu o contrato. E aí o cara rompeu o contrato, tal, ele chegou e falou: "Pô, vou perder dinheiro, que não sei o quê, tal". Eu falei: "O que que você vai fazer?" Ele falou: "Cara, primeira semana aqui, eu não tenho nada pra fazer, tô com a grade fechada, eu vou só tocar música". Era 3 da tarde. Horário bom. Horário Três bom, três três da da tarde. tarde. Horário Eu bom. falei: "Só tocar música?" Ele falou: "Só tocar". Eu falei: "Eu posso ir lá só apresentar?" Aí eu só vou lá e falo assim: "Agora a música tal, agora tal". Ele falou: "Ah, pode, vai lá, meu". Aí eu fui, cara. Como que S calma aí, calma aí. Imagina agora você qual que era o nome da emissora, você lembra? Pô, não lembro, Lembra? cara, não lembro. Tá. Então é o seguinte, imagina agora você entrando ao vivo, entrando no rádio agora, como que você ia Pô, fazer? eu? É, Ao bora, vivo? ao vivo, vamos Vai lá. começar? Bora. Aqui é Conexão Kombi. Combicast, vamos Vamos lá. lá então, valendo. Transforma a Conexão Combicast em uma emissora de rádio. Vamos lá. Muito bem, alô você que tá ouvindo a gente, como é que você tá nessa tarde? Hoje é sábado, agora são 2 horas, 2 para as 2, faltam 2 minutos para as 14 horas. Seja bem-vindo aqui à Conexão Combicast, falando aqui com o Rogério e Rogério Paulo, Paiva. batendo um papo com você. Está ligadinho no nosso papo aqui, vai ouvir muita coisa boa, muita coisa acontecendo nesse lugar. E você pode se conectar com a gente no Spotify, no Instagram e também no YouTube e ouvir tudo que a gente tem por aqui. Pô, legal, Paulo, participando desse seu programa aqui, cara. Demais programa de rádio aqui seu, hein? Toca do que aqui, Paulo? Não entendi. Que música você toca aqui? Aqui a gente toca todo tipo de música, é pedido do cliente. Que você ligou, pediu, a gente toca. Olha, gente, o cara tem o dom, meu. É brincadeira? Pode ficar à vontade, peça sua música aqui na nossa rádio, a gente toca pra você. A sua alegria é a nossa alegria. Ai, que slogan ainda! É. Ai, Caramba, cara, cara, então era assim, velho. Aí você desse falou: jeito. "Deixa que eu Então, faço". só que Mas aí assim, você morrendo de vergonha, né, cara? travado, falou: Pô, mas "Putz, e muito agora?". travado, e tal. Só que é aquilo assim, na rádio você tá escondido. Lembra que você falou do medo? A gente falou É, do medo? exatamente. Aí é aquela coisa, você vai vencer o medo ou E ou vai você vai recuar, né? recuar, né? Aí eu falei: "Cara, eu vou com tudo, e tal". E na rádio você tá escondido, porque hoje a rádio tá no YouTube, né, tá no YouTube e tal, mas É, naquela verdade. época estava escondido. Então você podia aí o cara só falou: "Imposta a voz pra falar". Naquela época era assim, né? Imposta a voz pra Opa! falar. Então, "Alô, bom dia, como é que você tá?". E aí, cara, entrei e falei assim: "Agora vamos tocar música tal". Foi. "Agora vamos tocar música tal". Foi. Aí alguém ligou. Tocou. Falou: "Eu queria pedir uma música". Eu falei: "Tá, você vai Eu pedir". sei quem que ligou. Hã. Foi sua atual esposa. Não foi. Podia ter sido Não, ela. podia pedir a música. Pô, É. Aí a pessoa falou: "Eu quero pedir tal música". Eu falei: "Tá, só se for ao vivo". Aí a pessoa falou: "Ao vivo?". Eu falei: "É, eu te coloco ao vivo, você pede a música ao vivo". Ela falou: "Tá bom".
Aí eu falei, beleza. Aí baixou o sonoplasta. Tem sonoplasta ainda? Era sonoplasta na época. Ah, tem ainda. Algumas O emissoras têm. sonoplasta baixou a música, soltou o telefone ao vivo, eu entrei e tal. E aí, cara, falei, alô, tô falando com o fulano de tal, como é que você tá? Não sei o que, a pessoa. Aí foi aquele papo legal, desligou, soltou a música. Aí o telefone começou a bombar, cara. Aí eu percebi que isso dava, hoje o pessoal fala dar like, né? Mas eu percebi que isso dava audiência. Sim. Aí eu falei, se você quiser ligar pra gente, falar ao vivo, liga, o número é tal. Aí começamos, cara. Começamos. Coisa que não tinha antes. Não tinha. Não, Era aquela coisa travada que você travado. falou, O cara tal, ninguém entra, faz a participava, abertura e tal. tal. Aí a galera começou a ligar. Aí chegou no final do dia, quando eu fui embora, encontrei meu amigo lá no seminário à noite, falei, e aí, cara? Ele falou, cara, foi bom, amanhã você vai de novo? Eu falei, vou. Aí fui de novo no outro dia, fiz a mesma coisa. Aí no terceiro dia já comecei a fazer piada com o pessoal, fazer brincadeira, já Sim, comecei a uma chamar a coisa pessoa. mais Isso, leve mais e tal. informal, tal, não sei o quê. Aí a galera começou a gostar. Aí tinha uma farmácia do lado, farmácia de manipulação. O cara falou, pô, o cara falou, eu quero patrocinar esse programa que eu quero participar. Eu quero fazer um testemunhal de 5 minutos aí e eu pago. Olha só. Aí na primeira semana arranjou um patrocinador. Já pagou o horário Já lá. pagou. Aí o cara foi, começou a participar, daí veio outro. Eu sei que no final do mês, a gente foi ficando assim, né? No final do mês, a rádio, acho que ela tinha 4 ou 5 patrocinadores, o nosso programa tinha 27. 27? A gente, assim, em patrocínio era maior que a Rádio Vivia. Eu vou contratar você para ter 27 patrocinadores aqui também do podcast, viu? A rádio vivia porque ela vendia os horários, mas das 3 às 4 da tarde eu tinha 27 patrocinadores. Caraca, eu lembro que teve um Dia das Mães que a gente foi atrás dos patrocinadores para pedir brinde para dar para as mães. E a gente falou: mãe, liga aqui e tal, você vai participar. A gente levou, cara, quase 100 mães no estúdio. Uau! Quase 100 mães no estúdio no período de 1 hora para dar brinde para todas elas, cara. Que legal. Foi um negócio absurdo, assim, foi um choque. Aí o que acontece? As rádios de verdade, tinha lá em Penápolis tinha Rádio é Clube, o Branco fazia Rádio é Clube, eu era fã do Branco pra caramba, tentava imitar o Branco. E aí essas rádios começaram a sondar a gente. Mas o que tá acontecendo aí? Que esse pessoal tá fazendo alguma coisa tanto diferente, patrocínio, tanta gente, o que tá acontecendo, tal. Aí eu lembro que o dono da rádio comprou um microfone que simulava voz, tipo voz Darth Vader, uma voz mais sintetizada. Aí ele começou a entrar junto com a gente apelidou ele de um Mosca. Criaram um personagem. Criaram um personagem. Aí a gente ia pra rua, o pessoal conversava, mas quem que é o Mosca? O que tá acontecendo com o Mosca, tal? Aí a gente começou a criar contextos, assim, sabe? Tipo, responda pra mim, quando a Bíblia fala que o galo cantou ou o galo cacarejou? Como é que o galo faz? Liga pra gente e imita o galo. Aí, cara, aí a galera entrava e ligava, o que você fazia na rádio, você escutava na fila do banco. Era um negócio, você ia pro banco, você escutava a galera falando. Aí você tava lá, você viu o programa tal e você ali, né? E você ali, exatamente. É que, igual você falou, naquela época, o rádio, você não conseguia ver, assim, né? Não tinha. O que tem hoje. Hoje o rádio faz uma televisão, era né, cara? muito ligado à imaginação da pessoa. Você criava na mente da pessoa. Muito legal. Você criava um contexto, uma história na mente da pessoa, tal. Eu imagino você na fila do banco escutando isso. Era fantástico, cara. Fantástico. E as pessoas não sabiam quem eu era. Era eu e o Léo. O Léo era angolano. Interessante é isso, porque o Léo era angolano. Então ele falava assim: tá, mas estás a ver tal coisa? Você não sei o quê. Aquele sotaque meio português, assim, angolano. Sim. E aí entrou o Douglas, que era o dono da rádio, entrou com o Mosca. E aí a gente ia às vezes pra igreja, fila de banco. Em algum lugar, você escutava a pessoa conversando sobre o seu programa. E aquilo, cara, era. Não tem preço que pague. Era né? Fantástico, era assustador e fantástico. Assim, dá vontade de falar: eu sou eu. Ninguém vai acreditar. Que ano, né? cara? Mais ou menos. Eu acho que era 2003, mais ou menos, 2004. A internet veio pro Brasil em 96, 97. 2003, não tinha ainda essa questão de Instagram, eu acho. Tinha? Não tinha, né, cara? Não. O YouTube começou a pegar, acho que em 2010, né? Que o YouTube entra, o Instagram entra logo depois. Porque veio primeiro como chamava? Antes do Facebook era o Orkut. Veio primeiro o Orkut. Aí depois veio o Facebook e o Instagram. Então o Instagram é bem recente, né, cara? Na verdade, as mudanças são muito recentes, né, cara? Não. Parece que tá tudo há muito tempo aí, mas você pega agora. Estamos em Águas de Lindóia, né? Dentro de uma Kombi. Exatamente. Gravando um podcast. Exato. Você imaginava isso? De jeito nenhum. Na hora que você falou assim, o que esse cara tá fazendo com uma Kombi, 2 microfones? Não, e se você pensar que, sei lá, 3, 4 anos atrás, fala pro cara assim, ó, a gente vai ter um bate-papo na internet, ao vivo no YouTube. Cara, você é louco. Ninguém vai escutar 2 pessoas conversando no YouTube. Ninguém vai parar no Spotify pra ficar 1 hora escutando as pessoas conversando. Isso não existia essa possibilidade.
E hoje, cara, é o que pega, né? Sim, você falou que gosta de Spotify, né, Muito, muito. Spotify, podcast, Podcast, né? muito. Podcast, bate-papo no Spotify, o que eu mais escuto. Em academia, viajando e tal, porque eu acho que a gente ganha muito com isso, né? Ganha, Ganha muito com aprende isso. muito. Exatamente. Então, acho que hoje a grande tendência é as pessoas ouvirem bate-papo aí no Instagram, no YouTube, e acho que no Spotify. Então, mudou até a cultura das pessoas, né? Sim, Ó, você sim. sabe que eu vi recentemente uma pesquisa que sabe que o grande concorrente da TV aberta hoje é o YouTube. Sim. E a gente tem por estatística que em torno de 18% das televisões no Brasil estão ligadas no YouTube. Olha que louco, É, cara. então você pega aí que de cada 10 televisões, 2 a pessoa está assistindo o YouTube na televisão. Sim. Eu sou pai de gêmeos, né, tenho o Davi e o Miguel. Miguel é palmeirense roxo. Ou E ele coloca lá no TV, Cazé TV, acho que Cazé é, TV. pra ouvir, assistir, programa de televisão. Ele assim, raramente ele tá na televisão assistindo um jogo de futebol, e aí ele tá no celular lá, tá mais informado do que eu, É, tudo pela internet, exatamente, cara. exatamente. Esse dia eu até mandei para meus amigos assim, ó, tava tendo um jogo da seleção, acho que uns 2 anos atrás, mas um jogo de seleção, e eu tava na sala, sentado no sofá, assistindo o jogo da televisão da seleção pelo celular, e o meu filho na TV da sala, no YouTube, assistindo, sei lá, Baby Shark, alguma coisa assim. Aí eu mandei pra galera: "Ó a situação que a gente tá hoje, né". Putz, é mesmo. A TV tá no YouTube assistindo, alguma coisa pra criança e a gente tá na TV aberta no celular. Que louco isso, né, cara. Exatamente. Então mudou muito a relação que as pessoas tinham com as Mudou, mídias, né. a forma de comunicação mudou, né. Mudou. Agora essa turma toda da época do rádio, você tem contato com eles ainda ou não? Não tenho, cara, não tenho. Eu Não? fiquei depois do seminário, foram 4 anos que eu fiquei lá, aí de lá eu fui pra Araçatuba, aí eu fui pra trabalhar integralmente numa igreja, fiquei 7 anos trabalhando numa igreja lá, e aí acabou que eu me desliguei dessa turma. Aí em Araçatuba, aí eu fazia um programa de rádio, mas aí já era pra igreja. Ah, tá, tinha que Eu ter uma linha ali pra você Isso, seguir. isso. Não Aí eu dava pra criar um personagem não, aí ali. não dava, aí era muito Não formal, dá, muito sério, muito senão quadrado, muito senão o padre aqui vai me pegar aqui. vai me mandar embora daqui. E aí, na verdade, eram 3 programas que a gente fazia um às 7 da manhã, um ao meio-dia e um às 6 da tarde em rádios diferentes. Caramba. Então tinha uma rádio FM, tinha uma rádio comunitária e tinha uma rádio AM. Eram 3 públicos diferentes pro rádio. Na igreja lá, a pregação era gravada, a gente gravava em MD, lembra do MD? Nossa, lembro. Gravava em MD, eu editava no SoundForge, Nossa. imprimia no CD no Nero, você já deve ter visto tudo isso aí. Aí eu levava o áudio da pregação editada para as Olha rádios. que trabalho que era. Exato. Hoje você grava um áudio e manda no WhatsApp. Nossa, cara. Hoje você grava no celular, Grava no celular, manda e cara, e acabou, manda e tá cara. tudo certo, meu. Exatamente, Olha que exatamente. louco, Fazia meu. esse trampo, cara. Fazia esse trampo. Então tinha assim, tem lá, o cara vai pregar, aí você tem um negócio ligado no microfone dele, num computador. Você separava o áudio no SoundForge, pegava esse áudio, levava pra edição, fazia toda a edição, imprimia no Nero, pegava o CD e levava pra rádio. Olha que Levava os trabalho 3 que anos, era, fazia um, cara. um trampo, uma função. E aí eu fiz isso por 7 anos, mas aí era mais simples, porque era só abrir o programa, deixar acontecer Sim, a a mensagem e mensagem e tal. no final encerrar. E aí o pessoal comprava muito essas mensagens, vendia muito isso na época. Hoje não, porque tá tudo disponível online, né? A pessoa Sim, vai sim. lá, ouve online e tal. No YouTube, Isso, né, mas na época, o no pessoal Spotify. pré-YouTube, pré-Spotify que não sabe o que é isso, É. existia o CD e a gente gravava em Nossa, você trouxe CD, o MD aqui, cara. MD, cara. Caraca, A velho. gente gravava em MD, depois passava pro CD e vendia e a galera comprava. Eu fui uma vez na uma rádio nordestina em São Paulo, acho que é rádio, não sei se é rádio nacional, cara. Na época era o Pedro de Lara. O jurado? É, Sério? foi. Que Gente legal. boíssima, cara. Gente boíssima. A gente bateu um papo, era um trabalho da faculdade, né? Aham. Me formei em comunicação social, em rádio e TV. A gente foi fazer o trabalho lá com o Pedro de Lara, tal. Todo mundo com aquele terno, aquela gravata, com a peruca assim, igual o Pedro de Lara, tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque o espaço de gravação era enorme, cara, na rádio, assim. Era umas cartucheta, mano, uns cartuchos Ah, gigante, sim, é. né, pra poder colocar e vai. E eu falei assim: "Nossa". E quando você vê hoje que apenas um computador o cara vai, Sim. programa tudo e faz, você fala: "Caramba, cara". Esse avanço da tecnologia e da questão da inteligência
artificial, Isso. né. Cara, com relação à inteligência artificial, você acha que tipo de profissão que, na sua opinião, Vai vai sumir? sumir? Putz, cara, a gente tem muita coisa. Eu não sei se vai sumir, mas eu acho que muita coisa vai mudar. Pegando o gancho da rádio aí, ó, quando começou a internet, o pessoal falou que a rádio começou a TV, o pessoal falou que a rádio ia sumir, né. Verdade. Aí veio a internet, o pessoal: "Não, agora a rádio some e tal", e não sumiu. Então eu não sei se profissões vão desaparecer, provavelmente algumas sim, mas eu acho que a grande maioria vai se adaptar à à à inteligência artificial. Acho que professores vão sentir bastante. A gente tem uma escola no Texas, por exemplo, que eles funcionam hoje só com IA, sem professor. Caraca, Eles têm só orientador e o aluno aprende a partir de si mesmo. Ele tem uma orientação e sim. o próprio aluno vai desenvolvendo o aprendizado. Eh, eu já vi algumas IAs fazendo diagnóstico, então alguns médicos que são especializados em diagnósticos vão sofrer com isso, mas aí é que tem os 2 lados, né. A IA por estatística, ela acerta mais do que o ser humano, Sim. porém a IA alucina. É tipo assim Fala mais sobre isso. é tipo assim, vamos supor, você é o Rogério, sei lá, você nasceu em 1980, e aí hoje, 2025, você tá fazendo um podcast. Tá. Aí eu pergunto pra IA assim: "IA, diga pra mim sobre o podcast que o Rogério fazia em 1990", que você tinha, sei lá, 10 anos na Sim. época. Como não existe, ela começa a inventar. Ela Hum, fala: "Na época de 1990, o Rogério tinha um podcast que funcionava assim, assim, assim". Aí ela pega informações de Rogérios, de nossa. podcast, não sei o quê, e ela meio que isso chama alucinar, né, aí alucinou. Então é possível também que exista essa essa esse senão, né, em relação à IA, porque ela também tem o risco de alucinar. Então você vai entregar um diagnóstico na mão da IA, ok, o ser humano não alucinaria com o dia ele não ia inventar um diagnóstico, se Sim, não houvesse. sim. A IA pode acabar inventando, entendeu? Existem maneiras de você tolher a IA para que ela não faça isso, para que ela erre menos, mas ela corre esse risco. Então, assim, eu acho que ela vai jogar a gente muito para frente em relação a muita coisa, ela vai adiantar muita coisa, mas acho que sempre vai precisar de um ser humano por trás Sim. para ponderar a IA para que ela A IA sozinha não faz nada, né. não inclusive agora, eu estava vendo semana passada sobre isso, a IA mentir. Mentir. Porque assim, ó, conforme você tem uma IA, eu tenho algumas no meu celular. Aí eu tenho, sei lá, o ChatGPT, eu tenho o Grok, eu tenho Uhum. algumas no meu celular. Eu pego lá o ChatGPT e eu vou perguntando para ele alguma coisa, perguntando. Então, com as perguntas que eu vou fazendo, ele vai criando um perfil a meu respeito, Certo. né. E aí, a partir do perfil a meu respeito, ele começa a entender que ele tem que me dar alguns tipos de resposta. E que alguns tipos de resposta começam a me agradar mais, eu começo a concordar com ele. Algumas outras respostas eu começo a pedir que ele reavalie, que ele faça de novo, Aí ele tal. já percebeu, essa não ficou legal. Exato. E aí ele começa a fazer o quê? A ser tendencioso em relação às respostas. Então ele pode, a partir daí, começar a mentir, a criar factoides ou a colocar coisas que não existem na resposta, só para Só agradar pra te agradar. agradar o perfil do usuário que ele está acostumado a servir. Cara, isso responde da galera que fala se a IA vai substituir psicólogo e Não psicanalista. substitui, não substitui. Sem Hoje chance, né. hoje tem muita gente se tratando com isso, né. Então, cara, que louco. Mas Levando dessa informação, um é, risco muito grande. muito grande, mas não substitui por causa disso, a gente precisa de um ser humano para avaliar o próprio trabalho da IA. Porque você tem que entender que a pessoa que está usando aí, o paciente, no caso do Sim. psicólogo, ele não tem competência para avaliar o que a IA está falando a respeito daquele tratamento. Então ele precisa de um psicólogo de verdade, um profissional, para avaliar se o que a IA está falando a respeito do tratamento faz sentido ou não. Sim. Até porque o silêncio fala mais do que 50 palavras, né, Sim, enfim. exatamente, O exatamente. silêncio, o não falar nada, o É. olhar, o gesto. E a IA não vai jamais vai conseguir Não, ela não identificar está isso. programada para fazer silêncio, nem para Nem nada, gesto, né, nada. Ela né. vai ficar: "E aí, o que que eu faço agora? Ninguém É. tá falando nada?". O que a gente chama de comunicação silenciosa Silenciosa. Não verbal, não né. verbal, Não comunicação verbal, o não corpo, verbal, né. né. A IA não tem isso, né, cara, ela Não precisa tem. verbalizar, ela precisa construir, fazer um construto de informações. Por enquanto, porque eu não vou falar se vai acontecer, porque a gente não sabe, mas eu acredito que não. Assim, É, de ela poder, no silêncio, tentar interpretar alguma coisa, acho muito complicado, é. né. Acho que cara, Paulo
Que conversa gostosa, cara. Pô, foi legal, cara. Você tá Obrigado. curtindo? Bastante, cara, bastante. Engraçado que ele falou assim, qual o nome da esposa? Salma. Salma. É. A Salma falou: "Ele gosta de gravar". Eu falei: "Então vamos gravar". Ele falou assim: "Mas gravar o quê?" Eu falei: "Não, senta aí, vamos conversar". E estamos aqui já, né, mó Batendo um tempo, um papão. papo. Paulo, é o seguinte, ó, estamos chegando no final desse podcast, até porque eu sei que você vai curtir esse dia com a família. Se for para você mandar uma mensagem hoje, imagine que essa mensagem vai chegar para milhões, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Que mensagem, cara, que você queria passar? Imagine que ela vai chegar via WhatsApp, vai chegar pela internet, vai estar no outdoor, vai ser uma mensagem sua. Que mensagem você gostaria de passar? Cara, eu acho que eu repetiria. Posso repetir a mensagem de alguém? Pode, pode. Eu repetiria uma frase de Jesus em João, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu tivesse que passar uma mensagem para as pessoas, eu diria o seguinte, eu diria: "Olha, só tem uma maneira de você não perecer", e quando eu digo perecer, de várias maneiras, assim. Tanto a gente pode falar a questão, do inferno, se Sim, a pessoa acredita ou não, mas perecer em vida mesmo, porque tem gente que está em vida, mas já foi há muito tempo, só está esperando fechar o caixão, né. também. Eu diria que só existe uma maneira de você não viver esse decréscimo da humanidade, de você ser um ser humano completo, que é você crer em Jesus como a única referência de ser humano para sua vida. Se você não crê em Jesus como Deus, creia nele pelo menos como um ser humano a ser imitado. Se você acha que dá para crer em Jesus como Deus já, então creia nele como um único e suficiente Salvador para a sua vida, para o seu caminho, para o seu destino e para aqueles que estão próximos de você. Acho que a única maneira da gente encontrar uma solução para o mundo, talvez, né, para as pessoas, é a gente imitar quem Jesus foi e o que ele espera que nós sejamos, o que ele esperaria o que nós fôssemos no dia de hoje. Caraca, forte, hein? É isso aí. Uau! Gente, que legal. Como que faz para encontrar você nas redes sociais, se você quiser compartilhar, Cara, eu quero lógico? sim, quero compartilhar uma outra coisa. A Pode gente falar. acabou de criar um projeto chamado Projeto Selar. Selar. Que é que é? Selar com um H no final. Com H. Que seria? Selah. Selar é quando você lê os Salmos, entre um salmo e outro, ou no meio dos Salmos, está escrito Selah, que é uma pausa para respiração. Porque os Salmos sabe que são cânticos, né? Sim, São poesias. Então é como se ele estivesse fazendo uma poesia, um cântico, ele para, toma o fôlego e aí e continua vai. de novo. Isso chama Selar. E a gente criou um projeto chamado Projeto Selar, que é um projeto que a gente é um projeto de desenvolvimento pessoal baseado nos valores cristãos. Ah, que legal, É um cara. projeto que a gente quer ajudar a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, usando valores cristãos como crescimento pessoal. Então a gente ensina desde Bíblia, mas, por exemplo, a autoliderança, o desenvolvimento pessoal, você como você se comunicar melhor, né, comunicação assertiva, e tal. Então tudo isso está lá para a pessoa poder acessar. E como que Então, faz? Onde tá? selar.com.br, projetoselar.com.br. Você pode procurar no YouTube também o canal Projeto Selar, ou você pode procurar nas minhas redes sociais. É Paulo Scalise, Scalise é Scalise, Paulo Scalise, no Instagram, ou Paulo Scalise Oficial no YouTube. Eu aguardo todo mundo lá. Todo mundo vai ser super bem-vindo lá. Cara, você acha que, na sua opinião, Jesus é e foi um grande líder? Eu acho que Jesus foi a maior referência de liderança que o mundo pode ter, porque é uma liderança a partir do serviço, servidora. Não uma liderança que se aposta do outro e suga do outro e usa o outro, mas é uma liderança que dá tudo de si para o outro, inclusive a própria vida, para que o outro tenha um modelo de vida excelente. Então eu acho que fora de Jesus não há nenhum outro modelo de liderança que a gente possa achar. Mas no mercado financeiro, você veio do mercado. No mercado Sim, financeiro tem lá o Buffer, né? sim. Você pega o Bill Gates como investidor, como você pega criou a Apple lá, o O Bill Gates? Bill Não, Gates da o Microsoft, o da Apple, o Steve hã? Jobs. Steve Você pega o Jobs. Jobs, que é um
baita de um criador. Você pega no esporte o Michael Jordan, até assisti esses dias o documentário dele. Muito bom também o documentário. Eu acho que existem pessoas com facetas de líderes, expoentes em certos pontos, assim, mas eu acho que Jesus é completo. Tem uma sequência de livros do Augusto Cury que chama Inteligência de Cristo. Então, são vários modelos de inteligência, inteligência emocional, inteligência, enfim, vários Do modelos. Augusto Cury. Augusto Cury. Tá. Vários modelos de liderança que ele apresenta, são vários livros, e Jesus, cara, ele foge a todo o espectro de liderança que a gente tem hoje, porque ele não é uma faceta de liderança, ele é um líder completo em todos os aspectos. Quando você olha para ele, você encontra nele o maior modelo de ser humano e de liderança que alguém poderia esperar, cara. Então é fantástico, fantástico, fantástico. Caramba. Projeto Selar. Fala de novo aí. Projeto Selar, procura a gente lá no No www. projetoselar.com.br Legal. ou no YouTube, né? YouTube /Projeto Selar. Ou me procura no YouTube também, que é Paulo Scalise Oficial, ou no Instagram, que é só Paulo Scalise. Legal. Obrigado por você ter Ô, aceito meu aqui amigo. esse convite. Obrigado viu? você, cara. Obrigado pelo convite aí, pela Legal, participação. bate-papo muito incrível. Gente, esse foi o podcast com o Paulo, olha só. De Bauru para Águas de Lindóia, para o mundo aqui no nosso Conexão com o Bicast. Foi um papo muito legal. Se tocou no seu coração, só compartilha. Só compartilha, que eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muitas e muitas pessoas. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.